Rapaz, é um assunto muito gostoso de trocar uma ideia, né, cara? Amém, verdade. Adoração é um assunto. É um dos temas centrais da palavra, da vida cristã e muitas vezes a Uhum. gente não compreende, né? Acho que, Sim, na verdade, ao longo dos séculos, a gente acabou ressignificando o que é adoração e fizemos isso uhum. de uma maneira equivocada. Então, hoje, a gente, na verdade, acho que a gente não consegue compreender o que de fato é adoração. A gente Sim, confundiu e chamou muitas outras coisas que são resquícios, né, da adoração, mas não é a adoração em si. Então, eu acredito que sim, Deus vai restaurar algumas coisas, vai trazer para o eixo algumas coisas, vai tirar essa ressignificação e trazer para o sentido real da coisa. O que Deus deixou na palavra dele quando ele disse que procurava adoradores. Então, eu sim. acredito que essa é a grande questão que Deus vai tratar no nosso coração nessa noite e a gente vai conseguir compreender um pouco melhor. Amém, Vai ter música ou amém. não vai ter música? Poxa, cara, tô sem instrumento aqui, cara. Até Mas porque a aí, gente Léo. vai dar uma mexida nisso também, né? E acho que esse é o ponto nevrálgico da coisa, o ponto central da coisa. A galera entendeu que adoração é cantar para Deus. E a Isso gente aí. sabe que isso é, cara, é esvaziar demais o termo adoração. Mas enfim, a É, gente vai desenrolar isso no decorrer dessa live aqui. Então, Luan, você como músico, né? Como adorador, como homem que fica aí de frente com as canções na casa de Deus, aonde sim. você congrega. Fala um pouquinho quem é você, onde você congrega, só pra galera ficar sabendo o que você faz na igreja. Amém. Então, pessoal aí que não me conhece, me chamo Luan. E hoje eu congrego aqui na igreja de Campo do Coelho, na comunidade cristã aqui em Campo do Coelho. É uma honra estar fazendo parte dessa casa. E o Senhor tem me usado no ministério de louvor. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. Um pouco testemunho também, eu vou falar um pouco do testemunho, como foi essa caminhada. Mas é um prazer estar aqui também. Falar um pouco, sou casado, minha esposa se chama Jéssica, tenho uma filha chamada Gabi. Tem mais um Tá vindo nenenzinho, outra aí. tem mais Gabi, mais um aí que a gente não sabe o que é ainda. Mas estamos felizes, Deus tem feito grandes coisas aqui. Espero compartilhar um pouquinho com vocês aí do que Deus tem Não nos é o ensinado a cada Santana. dia. Não, não é o Santana, não é o Luan Santana. Estou um pouquinho gordo com essa câmera aqui de frente, né? Essa câmera engorda um pouquinho, cara. Rapaz, tava vendo suas fotos, você melhorou muito, essas fotos antigas. Entrei lá É, no teu Instagram pra ver se o teu Instagram tava liso, se eu podia te chamar pra fazer uma, uma live comigo. passou o pente fino. Passei o pente fino, tem que passar, tem que ficar de É olho. claro, pô. Fala, Wallace, seja bem-vindo. E o Amaral, não é o Luan Santana, não. E nem a Jéssica é a Paula Fernandes. É Jéssica Fernandes e A Jéssica Luan Nogueira. Logos, Nogueira. 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 Então, conta um pouco então do seu testemunho, como você falou aí, que ia falar um pouco do seu testemunho, né? Só Amém. para dar uma quebrada no ritmo, Sim. para trazer o pessoal para a pessoalidade, né? Para dar uma maciada na carne, que daqui a pouco vem pedreira por aí. Então, Léo, eu entrei, cara, comecei a participar de igreja em si, vamos dizer assim, né? Foi no início de 2012, onde eu passei pelo encontro com Deus e passei por tudo aquilo que a gente conhece. E, cara, até então eu nunca tinha me atentado, assim, para a área musical, né? Vamos dizer assim. Nunca já tinha tentado aprender violão algumas vezes, não consegui. Não que hoje, igual o Paulo, não que hoje tenha alcançado, né? Mas prossegue Mas, pro alvo, né? mas tô prosseguindo pro alvo. Mas nunca tinha me interessado por isso, cara. E quando eu comecei a frequentar os atos do Senhor, né? Ali na casa de Deus, isso foi algo que me despertou, foi algo que foi chamando minha atenção. E Deus começou a falar muito comigo através dos louvores, cara. Cada um de nós tem uma parte, né, na liturgia ali que se encaixa melhor, né? Que eu tenho mais facilidade para ouvir. Uns são na palavra, outros são nos ensinos. E o que particularmente sempre falou muito comigo foi meus louvores, né, cara? Eu lembro lá no Geração, lá no iniciozinho, palavras que Deus liberou para mim naquele ambiente que eu carrego para minha vida até hoje, num ambiente de adoração. Então foi algo, cara, que Deus mexeu muito comigo desde o início. Então, Maneiro. até um dia que
eu tive uma experiência no acampamento, recebi uma palavra profética sobre adoração. E dali em diante, eu vi a mão do Senhor destravando coisas na minha vida a respeito disso, sabe? Eu vi o Senhor me ensinando a tocar um pouquinho de violão, vi o Senhor me aperfeiçoando em algumas áreas. Então, eu vejo claramente a mão de Deus e é aquela questão, né? Quando você sabe que você tem um chamado, cara, se você se deixar ser trabalhado por Deus, ele vai trabalhar, né? Ele não se limita à nossa limitação humana, né? Um pouco Exato. isso aqui. E Maneiro o resto você demais. conhece, o resto você conhece. Então, queria aí começar com um texto, né? Tem um texto em João capítulo 4. A gente vai ler ele rapidinho. Uhum. João capítulo 4, versículo 23. É um texto conhecido, mas acho que é um texto interessante para a gente dar base para aquilo que a gente quer falar aqui, né? João 4, Uhum. capítulo 4, versículo 23, diz assim: é Jesus ali no poço com a mulher samaritana, né? A mulher indagou Jesus aonde que eles deveriam adorar. Aí Jesus diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas desse modo. Então, Sim, assim, é interessante a gente ver que Deus procura adoradores. sim. E ele não procura adoração. Na verdade, ele procura adoradores. Por que, que ele procura adoradores e não procura adoração? Porque se ele procurar adoração, ele vai procurar uma coisa. Quando ele procura. E normalmente Deus nosso Pai, né? Ele é relacional. Então ele procura adoradores. Ele procura pessoas. Uhum. Pessoas que o adorem. Ou Sim, seja, o fruto do adorador é a adoração. sim. Agora, é interessante que por muitas vezes a gente tem essa dificuldade de associar a nossa adoração com o que os nossos lábios dizem, né, com aquilo que a nossa vida condiz. A nossa vida não condiz, né, com que muitas vezes com o que os nossos lábios dizem. Então a nossa adoração, ela acaba sendo uma adoração mentirosa. Então, assim, eu quero abrir, né, esse momento falando disso, que para mim é a parte mais rasa da coisa, que é essa questão de Aham. adorar a Deus em verdade ou em mentira, e depois a gente vai entrar mais para outra parte que é um pouco mais profunda, que é a questão de adorar a Deus em espírito. E a gente vai Uhum. esmiuçar um pouco isso. Mas quando a Sim. gente olha para as nossas atitudes e elas não condizem com as nossas palavras ou com as nossas canções, a gente está adorando Deus de uma forma mentirosa. A gente Sim. ergue os nossos braços, a gente ergue as nossas mãos, né? A gente canta canções ao Senhor, mas na verdade o nosso coração ele está longe. Ele não se associa com aquilo que a gente fala. O que É aquela você. passagem que fala que vocês me honram com os lábios, né? Me adoram com os lábios, mas o coração está totalmente longe do que é uma adoração verdadeira, né? Exatamente, cara. Exatamente. E como que você convive com isso? Você que está no púlpito, você que está conduzindo o louvor, né, um momento de música, quando Uhum. você se depara com uma canção que você está ali tocando e você fala: Senhor, não vivo isso. Como que fica o teu coração? É, Que isso acontece comigo do lado de baixo da plataforma. sim, com Tô certeza. ali, o pessoal tá adorando, aí quando o músico fala, puxa uma canção e fala: Jesus, tô longe dessa realidade. Sim. Como que é contigo? Olha, na verdade, cara, a gente já tem que desconstruir esse conceito de que quem está à frente é diferente de quem está embaixo, né? Boa, Na, na questão da adoração, como você falou. Eu que estou embaixo já sinto isso e você que está lá. Então, cara, eu creio que nós estamos na frente disso só para facilitar, para conduzir aquele momento, mas Deus fala com todo mundo da mesma maneira, tanto o que está lá embaixo, o que está lá em cima. Então, cara, como você disse, se Deus está procurando quem adora em verdade, é porque com certeza existe o que adora em mentira, certo? sim. Então, isso, cara, é um dilema porque eu acho que o nosso maior inimigo é a religiosidade, Léo. É você acostumar com a rotina, acostumar com aquela rotina de culto, acostumar com aquela sua semana que você já sabe que você vai fazer, e você acaba levando isso para o culto, sabe?
você tirar essa religiosidade, essa comodidade sua e realmente você entender o que você está cantando, você entender o que você está falando, né? Eu não lembro se foi o Neto naquela live disse sobre o que passa pela mente, depois vai para o coração, né? A semente que vai para o coração. Então, eu acho que a adoração também é isso, cara. Não é só aquela emoção do momento, né? Não é só você se emocionar, você chorar, porque se for só isso, eu creio que não está sendo nada transformado dentro de você, é apenas uma emoção. Você vê que tem pessoas que Sim. choram ouvindo a sofrência, né? Uma sofrência doida aí dessas músicas. E a pessoa está chorando, então não são E a transformadas. gente, a gente tá diante de uma geração muito assim, né, mano? A galera, eles estão muito atrás de algo que mexa com as emoções deles. E Sim, quando sim. encontram esse algo que mexe com as emoções, até Uhum. associa isso ao divino, associa isso ao Pai, associa isso ao eterno. E Sim, nem sempre é. Na verdade, muitas das vezes, não é. Porque a adoração não é aquilo que flui do lábio. A adoração genuína e a adoração que Deus espera é aquela que flui do coração. É sim. algo que realmente chega até no nível do próprio espírito. Não só do nível do coração, mas vai até as entranhas mais profundas, né? Que algumas Sim. palavras, quando fala coração, está falando das entranhas. Algumas traduções antigas falam até mesmo das tripas, né? A gente traduziu Uhum. o coração fica mais bonitinho do que tripa, né? Mas é isso, né, cara? Não é algo externo, como você citou o versículo, né? Não é algo que você declara com seus lábios, mas o teu coração está distante. É algo que Exatamente. você que sai do teu coração e vai para Deus, né? A nossa boca, a própria Bíblia diz, né? Ela tende a falar do que o nosso coração está cheio. Só que a Exatamente. gente consegue, quando é canções, né? Quando é algo já que nós conhecemos, nós conseguimos vestir um personagem, né? Uma persona e engatar algo automático que não é Aham. exatamente aquilo que sai do seu coração. Olha, Léo, se a gente parar para pensar, acaba que o louvor ele vira uma reza, né? A gente fala tanto de rezas Repetitivo, repetidas, né? repetitivo, você já sabe o que você vai falar. Quase um Então, mantra, né? é quase um mantra, você já sabe, você. E, cara, eu já me peguei, Deus já me deu alguns puxão de orelha, porque em meio à ministração, assim, às vezes eu já pensei assim, pô, qual louvor que vão mexer com a igreja, qual louvor que a igreja vai. E, tipo assim, cara, o louvor não é para a igreja, não tem que pensar em qual louvor a gente vai tocar, pensando que quem vai estar ouvindo vai se sentir, né, vai gerar o ambiente, não. Eu tenho que pensar qual louvor agrada o coração do Pai, qual louvor Deus está querendo ouvir da minha boca. Né? Isso é um erro que se a gente não se atentar, cara, humanamente a gente vai pensar por esse lado. Maneiro demais. Cara, tava conversando com a Dani hoje aqui à tarde, né? E procurar uma história que pudesse ilustrar o que é uma adoração que Deus recebe e o que é uma adoração que Deus não recebe. E a gente Uhum. encontrou, eu e Dani, né, a gente conversando, a gente encontrou a história de Caim e Abel, cara. Tá? Eu ia chutar E essa aí, cara. Eu ia chutar essa. é muito maneiro, né, cara? É. Porque quando você vai ali para Gênesis 4, você vê, não é que Deus ele rejeitou a oferta de Caim, ele rejeitou a Caim e sua Uhum. oferta. Sim. E por que Deus rejeita a oferta de Caim com o ofertante, né, com o Caim? Cara, algumas pessoas gostam de dar uma viajada nesse texto e lançar sobre o texto algo que o texto não diz. O pessoal gosta de dizer que a oferta de Caim foi rejeitada porque Caim ofertou dos cereais e Abel foi aceito porque Abel ofertou das primícias dos seus animais. Sim. Então, a oferta de Abel foi uma oferta de sangue, a de Caim foi uma oferta de cereal. Então, Deus só aceitava ofertas de sangue. Só que isso daí é inferir ao texto algo que ele É, não quer dizer. o próprio Porque texto o, te fala o outra coisa. texto ele se explica, né? Sim, ele Mas eu já explica. ouvi várias ministrações a respeito disso daí. Aham. E o texto ele já vai discorrendo ali e ele explica que Deus não aceitou a oferta de Caim. E se você for em Judas, né? Não me lembro o versículo, mas Judas fala sobre Caim. E ele fala que pessoas andam, né, no caminho de Caim. Agora é interessantíssimo que Deus não aceita a oferta de Caim porque Caim ofertou algo que não era a primícia, cara. Não era do coração.
E aqui a gente vai começar a fazer uma ponte daquilo que é uma oferta em verdade para uma oferta em espírito, né? A gente já vai começar a entrar dentro disso daí. Porque às vezes a Sim. gente tem um pouco de dificuldade de entender, e isso é meio complexo mesmo. Aonde se aloja no nosso ser o espírito? Uhum. A gente sabe que a alma é a sede das nossas emoções, é quem de fato nós somos, é o nosso temperamento. Nós sabemos que a carne, né, é esse corpo aqui que a nossa alma habita. Agora, quando a Aham. gente vai para o espírito humano é um pouco mais complexo. Então, a gente sabe que é a parte mais íntima do nosso ser. Agora, conseguir fazer uma diferenciação desse ponto é um pouco mais complexo. Mas a gente sabe que é a parte mais íntima do nosso ser. É a parte do nosso ser que nos conecta a Deus, é a parte do Sim. nosso ser que morreu ao entrar o pecado no mundo e reviveu quando a gente encontra com Cristo e com o que ele fez por nós na cruz. Então, Uhum. essa parte é de onde Deus espera que saia a nossa adoração. Exatamente. Cara, a nossa adoração, ela tá mais como um sacrifício do que como atos de misericórdia. E o próprio Jesus fala em Mateus ele fala, se eu não me engano, é Mateus 9, versículo 13. Ele fala que ele espera que ele manda a gente aprender, vai e aprendam o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. E quando eu pego essa palavra misericórdia, misericórdia está ligada ao coração. Então eu entendo que, ainda que o coração seja algo profundo, ou parte da nossa alma habite no nosso coração, ou a nossa alma esteja no nosso coração, não no coração órgão, né? Coração, mente. Sim. No mais profundo ainda, tem o nosso espírito. E eu gosto de fazer a analogia com o tabernáculo, né? O tabernáculo ele era tripartido, né? Uhum. Ele tinha Sim. o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E Deus vinha onde? No santo dos Exato. santos, certo? É. Então o povo se reunia no átrio, os sacerdotes se reuniam, né, para fazer as ofertas no santo lugar, e o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, que era onde Deus vinha e descia e falava com a humanidade. Hoje, Deus não habita mais nesse tabernáculo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu a nossa carne. Deus escolheu a sua igreja, escolheu a gente para habitar. Então, a gente, assim como o tabernáculo era tripartido, essa nova casa de Deus também é tripartida. Tem o pátio, que é a parte externa, tem o santo lugar, que é a parte interna, a nossa alma, e tem o santo dos santos, que é o nosso espírito, onde Deus vem e comunica com a gente. O próprio texto Uhum. ali em Romanos 8:16, fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E o Espírito de Deus, assim como o próprio Deus, espera que seja daí que flua a nossa adoração. Então, Sim. galera, eu vou deixar o Luan falar, mas você que está aí, a gente vai entrar, ó, para dentro da bebida, a gente vai entrar para dentro da tatuagem, a gente vai entrar para dentro de igreja, dizer o que é igreja, e mais algumas tretas gospel, né, que existe aí no nosso meio. Luan já está afiado ali para. Não, tô não, Léo. Tô não. Então, se você tem alguém aí, algum amigo, fulano queria saber sobre bebida alcoólica, ciclano queria saber sobre tatuagem, traz ele pra cá, vai lá no Tô aviãozinho, curioso, convida tô ele, curioso, liga, tô manda um curioso. WhatsApp, traz ele pra cá que a gente vai ver da onde flui a nossa adoração e de onde flui a adoração que não agrada a Deus. Né, Luan? Mas, Léo, essa questão da divisão da alma e do espírito na adoração, cara, ela é nítida porque eu li o livro uma vez, você com certeza já leu esse livro do C.S. Lewis, do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? O pretinho tá aí, né? Isso aí, isso aí. E esse livro, cara, parafraseando, ele fala como se fosse Satanás ensinando os seus aprendizes, né? Ele fala assim, só parafraseando, deixa aquele cara lá na igreja, deixa ele se arrepiando, deixa ele achar que ele tá sentindo, deixa ele chorando, deixa ele se arrepiando todo, porque enquanto ele estiver lá, mas não se converter de verdade, só parafraseando, ele já é nosso. É mais ou menos isso que fala.
Então, eu acho que aí essa é a diferença da gente entender, cara. A adoração verdadeira é aquela adoração que é só na nossa alma. A adoração que só te faz chorar, mas nos transforma por dentro. Como você falou, quando a gente está adorando em espírito, o Espírito Santo testifica coisa conosco que ninguém precisa falar nada. Você é convencido de pecado sem ninguém te pedir, sem ninguém te exortar, sem ninguém te falar nada. Você é convencido de uma paternidade sem ninguém te falar nada, meus louvores. Então, cara, essa desassociação que a gente precisa fazer na hora de adorar. E que eu costumo dizendo, cara, a religiosidade é um grande inimigo nosso nessa questão. A prática, Exatamente. repetindo o costume, a rotina. Isso, cara, é totalmente prejudicial pra gente. A galera abriu um olho aí, um olhinho, né? Achando que a gente vai tretar e quebrar o pau Aí. aqui. Essa Mas é molecada é Bíblia, zoeira, né? filho. Você sabe, né? Você sabe que essa É, molecada é é zoeira. Bíblia. Então, assim, e tudo que está sendo falado aqui não vai ser perdido, não. A gente vai salvar essa live aqui e deixar guardado para depois você esmiuçar isso. E se tiver alguma dúvida, traz para a gente, que vai ser um prazer poder solucionar aí as questões que aparecerem. Cara, então, Mateusão, Barradas, aí, meu querido, quero uma live contigo, hein? Nem sei sobre o que a gente vai conversar, mas quero uma live com você, beleza? Amanhã, sábado, eu vou trocar uma ideia com o Thiago Lira. A gente vai falar sobre o iluminismo, a gente vai falar sobre fé e razão, né? E como que depois do iluminismo vieram ali alguns desdobramentos, né? E a gente chegou onde nós estamos hoje. Mas hoje a treta é adoração e a gente vai. Aí, Jéssica te zoando aí. Hoje a treta é adoração e a gente vai conversar sobre isso. Então vai lá, Luan. Responde a pergunta da Jéssica, que já vai Da ser um Jéssica gancho não, para a né? gente entrar. Da, Foi a Jéssica da não, cara. Fernanda. Da Fernanda. Fernanda. Que a gente Fernanda. já vai ser um gancho para a gente entrar em outras tretas aí. Sandy Júnior, o pessoal tá se entregando aí, ô Léo. Tem o pessoal se entregando aí. Sandy Júnior aí. Rapaz, eu fiz uma live pelo colégio no meio da semana, né? Deu. A audiência na live do colégio foi pequena porque tava tendo uma live no Sandy YouTube Júnior. da Sandy Júnior. Aí a galera tava tudo lá Ô, Léo, olhando, né, para as paradas da antiga. essa questão, cara, de música secular, eu queria deixar um ponto de vista meu aqui. Existem diversas teorias, né? Tanto para provar quanto para desmentir que é pecado, que não é pecado. E, cara, o que eu trago para minha vida, eu deixo isso aí pros mestres. Eu deixo isso aí para os caras que gostam da Aí, treta. aí eu ensinei. Eu deixo isso aí pros mestres, cara. E o que eu tiro sempre pra minha vida, cara, é que a adoração é muito mais do que uma música, né? A adoração é um estilo de vida, cara. Eu tenho que Sim, a adoração é meu estilo de vida, que ela tem a música nesse estilo aí, tem, né? Tem a questão da música, mas é muito mais do que letras. Então, cara, o que acontece? Quando eu penso em música secular, cara, isso é algo que não mexe comigo. Porque eu entendo que é o estilo de vida que Deus me deu, não é esse. Então eu não vou entrar em mérito se é errado, se é certo, porque se existe essa discussão há muito tempo, não vai ser Luana Nogueira que vai encerrar essa discussão. Mas, cara, eu olho para o versículo que, cara, se tudo que a gente faça tem que ser para a glória de Deus. Eu olho as passagens que Deus quer que eu adore, que eu ame com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu ser, cara. Então, e quando a partir do momento que eu vou ter intimidade com Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, ele se torna suficiente na minha vida, sabe, Léo? Então, sim. eu acho, cara, sinceramente, assim, possa doer em alguém ou não, mas se essa questão, se eu posso ouvir música secular, se ela tá latejando na minha mente, é porque Cristo não é o suficiente para mim ainda. Eu preciso de outra coisa para saciar aquilo dentro de mim. Então, isso eu falo da música, mas eu enxergo isso em outras áreas. A questão Aí, você tá falou vendo? da Aí, bebida, da, ele da vai droga. entrar. Nem vou precisar entrar, ele já vai entrar sozinho no caminho. É, é questão, cara, de bebida, de droga, tudo, cara. Se isso tá na minha mente, se eu preciso, cara, será que eu posso beber? Será que eu posso? Pô, não tá na Bíblia, não tá falando nada de droga. Será que não, pô, né? As pessoas falam isso, não tem nenhum versículo explícito. Mas, cara, se isso já tá na minha mente, é porque Cristo não é suficiente para mim, cara.
e eu não consigo olhar para a obra de Jesus na cruz e imaginar que eu preciso de outra coisa na minha vida para me suprir, me preencher, sabe? Então é uma coisa muito pessoal, cara, assim, sem querer entrar em teologia, sem querer entrar nessas discussões, eu acho que é algo muito pessoal, mas hoje na minha vida Jesus é o suficiente, cara. Então, nos momentos difíceis eu tô adorando, nos momentos felizes eu tô adorando. Então, cara, é um estilo de vida que eu escolhi para mim, sabe? Então, é isso aí, cara. Fala um pouquinho também. Maneiro demais, cara. Pô, até o Missinho fez uma pergunta aí, cara. Questão da comemoração excessiva, né? Ele deve ser flamenguista, né? É Aí tricolor já esse cara aí. Esse é é outro tricolor. patamar, né? Isso é recalque, isso é recalque. Então ele não tem o que comemorar, né? Então ele tá querendo É, pegar pô. alguma coisa pra falar dos irmãozinhos que comemoram, né? Ele tá perguntando porque ele nunca experimentou isso, sabe? Então, pra falar, já que entrou nessa celeuma aí, hoje tava. O John Piper lançou um livro agora, né? O Coronavírus e Cristo. E John Piper citou, acho que umas 3 ou 4 vezes ele falou de outro patamar no livro. É engraçado, cara. Toda vez que você lê ou Agora já ouve, era. você fala, ressignificou, né? O Flamengo É. tomou essa palavra para ele. Mas cara, eu me lembro há um tempo atrás, né? Eu entrei numa conversa, né, num diálogo, num grupo, aonde eu deixei de ser bem-vindo por conta do meu posicionamento, aonde eu tratei ali a questão da paixão, né? Eu não vejo o futebol como um pecado, não assim, em primeira análise, não, mas quando ele se torna um ídolo ou uma paixão, ele passa a ser um pecado, ele pode passar a ser um pecado, né? E ele pode começar a levar a gente para o caminho do erro. Tanto que a gente até conversei com o Netinho, né? A respeito disso na última live que a gente fez. O texto de Tito 2, capítulo 2, versículo 11, que fala que o Espírito, a graça, né, que nos salvou, essa graça também nos educa. E nos educa ao quê? A renegar as paixões. Sim, Então, a gente pegou esse gancho aqui do Missinho por conta do futebol, mas a gente pode pegar essa questão e levar para a música, como o Wallace colocou aqui, a adoração é renúncia. A gente pode levar para a questão da tatuagem, a gente pode sim, levar para a questão da bebida, e eu vou esmiuçar esses temas, tá, galera? Não vou deixar solto assim, não. Mas a gente pode levar para todas as coisas, porque a mesma graça que me salva, ela me educa a não só negar, mas é negar novamente, é renegar essas paixões mundanas, essas impiedades, as impiedades mundanas e as paixões. Então olha que loucura, está em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Então olha que loucura, a gente às vezes... Ah, o Walter aí, é o Walter menino Pereira Valtinho. aí. Valtinho, já perguntaram o que você queria já. Pode ficar tranquilo aí. Valtinho, já passou, agora já era, Chegou tarde, entrou mano. tarde. Então, assim, não só a questão do time do futebol, não só a questão da tatuagem, como da bebida, da música, todas essas coisas vão se encaixando aí. Tem eu me lembro, né, nos nossos encontros com Deus, tinha o Felipe ministrava uma palestra que falava sempre dos meios que distraem a sua mente. E ele usava um exemplo muito bacana, o Felipe Torres usava um exemplo muito bacana. Ele falava, é pecado atravessar a rua de olho fechado? É pecado? Não, Não é pecado, né? Mas é imprudente, cara. Você sim. pode ser atropelado, você não sabe o que vem pelo caminho. Então, assim, questão da música, né? Ela ser pecado ou não. Agora eu vou. A gente vai botar um ponto nisso para a gente conseguir pegar outras questões, né? Outros temas. Meu irmão, tá te edificando? Tá construindo? Tá te aproximando de Deus? Sim, Tá melhorando o teu testemunho e a tua vida na carreira de fé? sim. Se sim, amém. Se não, nem se for gospel, sai fora, meu. Isso aí, isso aí. Ô, Léo, e, cara, eu vejo também a adoração, assim, em questão de música, nessa questão, como até um princípio, cara, que excede até leis, né? Assim, excede, como no caso, a gente pode trazer o dízimo, né? Quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque lá de tudo, depois de ganhar aquela batalha.
porque ele viu que foi Deus que proporcionou aquela vitória, né? Então, aquilo é um princípio que ele aplicou lá, e eu vejo isso na adoração na minha vida também, sabe? Quando eu olho para tudo que Deus fez na minha vida, tudo que ele faz, tudo que ainda ele vai fazer, cara, eu vou lá e entrego a minha adoração para ele, não quero nem saber de outras coisas, não quero nem saber de reter nada para mim, eu quero entregar para ele, sabe? Então, por isso que eu tô falando, cara, a música, a adoração, ela é um estilo de vida, ela não é regra, não é... Cara, se você tem uma regra que você está seguindo, você já está errado. Como eu te falei, se tem dúvida, cara, já tem alguma coisa, tem alguma pontinha aí que está precisando ser corrigida, cara. E por que a gente mecanizou isso e a gente não consegue mais romper com isso? Porque tem esse padrão pronto e a gente não consegue mais romper ou ir além, né? Por exemplo, aqui em casa, a gente faz os nossos cultos, né? Nossos cultos aqui familiares. Aí é eu, Dani, Estevão e o Noah. Meu irmão, a gente começa numa música e normalmente acabou. É aquela música, aí é adoração, é a expressão dos nossos corações. A gente começa a fluir espontaneamente, a orar, a colocar nosso coração. Não é ficar o tempo todo cantando, como normalmente a gente gosta de fazer. Não é só porque a gente faz, a gente gosta. Pô, é muito gostoso. A parada vira quase um show, e isso é muito bom pra gente. Isso atrai as pessoas, só que a gente nomeou isso como adoração, quando na verdade é muito mais uma estratégia de atração para o perdido, né? Atração para aqueles que não conhecem Jesus e até mesmo para aqueles que ficam na dúvida se vão à igreja ou não, do que propriamente adoração, cara. Então, como, cara, a gente mexer nisso? Até a questão do culto mesmo dentro da casa, não vou entrar nessa, não. O Espírito Santo falou para não entrar nesse detalhe, não. Deixa para uma outra live, quando a gente falar sobre o que é igreja, aí eu entro nesse detalhe aí. Mas vamos ficar na adoração, senão vai dar tempo. Beleza. Então, você que está na live aí, que quer saber também sobre o dízimo, a gente vai entrar nesse assunto também. Luan já se preparou lá o dia inteiro para a gente falar sobre esse assunto também. Até soltou aqui Abraão e Melquisedeque. Pior que não, cara. Pior que não. O que o mestre está falando aí? Neto. Amém. Então, cara, agora vamos, já que a gente falou que ia entrar nessas questões, né? Eu vou dar o que eu penso a respeito da bebida alcoólica, porque às vezes a gente fala, ah, não, eu sou crente, eu não bebo. Mas às vezes o nosso posicionamento, ele acaba não honrando a Deus, e não glorificando a Deus, né? E quando a gente não glorifica a Deus, a gente faz o quê? A gente não adora. Então a gente peca. Quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 fala sobre isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, assim, hoje, às vezes a gente vê alguns movimentos, alguns ministérios tentando inserir no Brasil e até mesmo na nossa cidade essa questão da bebida alcoólica. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, cara. Por quê? Porque talvez, aonde os caras aprenderam, talvez nos Estados Unidos, talvez na Oceania lá, como é que é os nomes dos países da Oceania lá? Onde o Wilson está? Austrália? Na Austrália, na Nova Zelândia, talvez nesses países não você consiga fazer isso para a glória de Deus. Agora a gente, quando importar alguma coisa, né, que nós temos mania de fazer isso, né? Nós importamos as coisas de outros países. Quando nós importarmos as coisas, nós temos que entender a cultura em que nós estamos inseridos, cara. Por quê? Pode ser que algo glorifique a Deus fora do Brasil e não glorifique a Deus no Brasil. Pode ser que algo glorifique a Deus em São Paulo, seja feito e glorifique a Deus em São Paulo, e não glorifique a Deus em Nova Friburgo. Você sabe as músicas que a gente tocou lá no Nordeste, lá, né, Léo?
sanfona e tal. Forró, cara. Rastapé, comi no pé dentro da igreja. Jamais faria isso aqui em Friburgo. Isso aí. Agora eu vou trazer aquilo, a cultura nordestina para Friburgo e vou falar que não, agora Friburgo vai ter que ter forró, vai ter que ter arrastapé e baião de... Não dá, cara, não dá. Então a gente tem que guardar as proporções e entender a cultura em que a gente está inserido. Então quando a gente fala de Brasil, já que a gente está falando de bebida, quando a gente fala de Brasil, Luan, se a gente for analisar, primeiro, o Brasil foi um país que foi mais explorado do que propriamente colonizado. Se você for analisar o Brasil com os países, com outros países, né, da América do Norte, os países da América do Norte foram colonizados. O Brasil foi um país muito explorado. E quando o Brasil foi explorado, tanto que a gente tem os ciclos, né? O Brasil foi tão explorado que teve o ciclo do pau-brasil. O pau-brasil fez o quê? Acabou. Aí encontraram outra riqueza. Aí teve o ciclo do ouro. O ouro aconteceu o quê? Acabou. Por quê? Porque é exploração, cara. E quem fazia o trabalho nessas minas, quem fazia o trabalho nessas matas, eram os escravos. Então o pessoal trazia de Portugal, trazia da África, escravos e os índios, né? Trazia esse povo, escravizavam eles aqui no Brasil e eles supriam, né, essa demanda que eles tinham na Europa dessas matérias-primas que nós tínhamos em abundância no nosso país. E dentro dessa pegada, né, a gente também teve o ciclo da cana-de-açúcar, cara. E a cana-de-açúcar foi uma das principais culturas no início da nossa... Nem era república, né? Era colônia ainda. Foi uma das principais culturas. E dentro dessa cultura, um dos principais derivados da cana-de-açúcar é a cachaça, é o álcool, né? Então, você pega ali os escravos, né? Como que surgiu a pinga? Como que apareceu a tal da cachaça? Pô, os caras não foram para laboratório desenvolver a cachaça, não, meu irmão. Os escravos estavam ali amassando cana-de-açúcar em um quarto fechado, no calor, e aquela cana-de-açúcar que respingava pelo cômodo começou a fermentar e cair sobre eles e misturava com suor, e por um acaso eles ingeriam aquilo ali e começaram a perceber que quando... Ó, o menino Walter aí. Quando eles ingeriam, né, aquela substância que estava fermentada, eles começavam a sentir o trabalho mais leve, começavam a se sentir mais livres, começavam a ter sensações que antes eles não tinham. Então eles perceberam que a cana fermentada gerava uma bebida que aliviava, né? Essa bebida fazia eles fugirem daquilo que é a rotina, né? Os problemas que eles tinham ali. Mas não resolvia os problemas, certo? Eles fugiam. Porque o cara bebe, esquece momentaneamente, só que quando ele fica sóbrio novamente, o problema tá ali e, meu irmão, já andou. A coisa já foi para frente. Então, dentro dessa cultura, a gente tem o nosso país sendo desenvolvido, cara. Uma cultura escravista, uma cultura onde realmente as pessoas não estão buscando o desenvolvimento da nação, e sim a exploração da nação. Aí, dentro desse contexto, a gente tem famílias e famílias, centenas de famílias até hoje, por conta de algo que nasceu lá no começo da nossa história, a gente tem milhares de famílias. A droga que mais mata no Brasil não é maconha, não é crack, não é LSD, não é cocaína, não é nada. A droga que mais mata no Brasil e a droga que mais destrói famílias no Brasil é o álcool. É a bebida alcoólica. Então, dentro desse contexto, sabendo que as nossas igrejas, né, estão repletas de pessoas que já tiveram problemas com vícios, principalmente o vício da cachaça. E se você for para os alcoólicos anônimos, eles dizem que o álcool ele leva 100 anos para sair da corrente sanguínea. Ou seja, uma vez alcoólatra, Jesus te salva, te liberta, te purifica, mas aquela substância, ela está na sua corrente sanguínea. Quando você ingere novamente, por osmose, você acaba fazendo o quê? Por osmose, não, por identificação na corrente sanguínea, o teu sangue identifica aquela substância e começa a sentir a necessidade de mais, de novas doses, de altas doses. Então, cara, hoje, se eu for analisar
seca, friamente, biblicamente, o álcool não é pecado. Se eu não consigo encontrar base para dizer que o álcool é pecado, a bebida alcoólica é pecado. Eu vejo a igreja de Corinto se embriagando na ceia, meu irmão. Então, assim, não consegue encontrar base bíblica para dizer que o álcool é pecado. Agora, se tratando do nosso contexto, do nosso país, da nossa cidade, é pecado em última análise. Por quê? Porque faz o meu irmão tropeçar, cara. Então, tudo aquilo que faz o meu irmão tropeçar é pecado. Porque aquilo que eu não posso matar, né, os filhos de Deus por causa de bebida, por causa de comida. Eu tenho que ter, cara, eu preciso ter um senso de responsabilidade. Eu preciso ser padrão, não só para o mundo, mas também padrão para os fiéis. Então, dentro da casa de Deus, eu preciso entender que existem coisas que me são lícitas, mas não convém. Existem coisas que me são lícitas, mas por amor ao meu irmão, eu abro mão dessas coisas que me são lícitas, cara. Se você pegar em Romanos capítulo 14, ele vai falando de comidas e de bebidas e dias, dia de sábado e tudo mais, e no final ele fala, ele deixa bem claro. Se for para fazer o irmão pecar. Exatamente. Faça de tudo para não fazer um pequenino tropeçar. Não faça o teu irmão pecar. Então, cara, é impressionante como as pessoas tentam aculturar a coisa fora de uma cultura. Não tem como eu vou fazer um treinamento, vou fazer um treinamento nos Estados Unidos, aí lá a galera bebe, lá a galera ceia com vinho, que nem tem muitos países na Europa que ceiam com vinho, cara. Só que a Europa foi colonizada, a Europa não foi explorada como o Brasil. A gente está falando de um contexto totalmente diferente, de uma cultura totalmente diferente. Então, assim, os caras lá ceiam com vinho, mas eles não são... A base do povo deles não é de escravos africanos e de indígenas naturais do continente americano. Não, cara, são de pessoas desenvolvidas. Hoje a gente tem 200 anos de nação, né? Tem 500 anos de país, mas por muito tempo fomos colônia, por muito tempo a gente foi dependente de Portugal. De autonomia mesmo a gente tem 200 anos. Nós somos crianças e crianças mal educadas. Somos uma nação que foi mal educada ali na base da sua formação. Então, por isso, cara, aí eu não falo nem nível Brasil, eu tô falando de Friburgo. Meu irmão, uma cidade totalmente familiar, uma cidade onde as pessoas são muito tradicionais, é uma cidade do interior, cara. Aí eu vou querer trazer uma cultura de uma grande cidade, de uma grande metrópole e enfiar goela abaixo na galera aqui. Cara, de você procurar na Bíblia, não é pecado. Mas se você deixar o Espírito Santo te ministrar, se você ler Romanos 14, se você ler 1 Coríntios capítulo 10, se você ler 1 Coríntios capítulo 8, se você ler Gálatas capítulo 5, é impossível você não ver que isso é pecado, cara. É impossível. Exatamente. Então, assim, são capítulos que falam sobre isso. Como você falou, cara, é questão da própria sociedade, você olhar o contexto, analisar todo o contexto. Você não precisa de teologia para provar isso para ninguém, cara. Né? Exatamente. Acho que é um crime você olhar uma sociedade onde o marido chega em casa alcoolizado de madrugada, chega batendo em todo mundo e bate na esposa, bate nos filhos e gasta o dinheiro pouco que tem que podia estar comprando comida, está gastando com a bebida. É um crime você olhar para dentro da igreja e você falar quem pode e quem não pode. Não, você pode e você não pode. Você tentar trazer isso, cara, acho que não precisava. Essa discussão não era para só olhar o contexto, né, Léo? Só você enxergar o contexto de tudo que você se torna simples, cara. É fácil você assimilar isso. E as pessoas querem associar isso a uma liberdade e uma adoração a Deus, cara. Que é tipo assim, eu bebo para a glória de Deus. Meu irmão, nesse sentido, você não está bebendo para a glória de Deus. Vai ler, não pega só o capítulo 31 de 1 Coríntios capítulo 10, não. Não pega só o versículo 31, não. Pega o capítulo inteiro de 1 Coríntios capítulo 10 e vai entender o contexto e você vai ver. Se você ler, então, 1 Coríntios todo, você vai entender que isso não vai trazer glórias a Deus.
Até mesmo se você for analisar, né, o contexto, os sacerdotes erravam, o contexto não, a história, os sacerdotes erravam a direção porque eles estavam embriagados, cara. Então, Sim, quando o cara está embriagado, ele tem dificuldade de discernir o que deve ser feito, de dar direção para o povo. Então, a Bíblia diz que a gente não tem, ela fala, né, que a gente não tem que se embriagar com vinho. Por sim, quê? No vinho há dissolução. O vinho faz exatamente. divisões, o vinho faz separação. No vinho há dissolução. Agora a gente Uhum. precisa o quê? Se encher do Espírito, se embriagar do Espírito. Porque o Espírito, ele não traz essa dissolução. Na verdade, o Espírito ele traz a unidade, o Espírito traz vida, o Espírito traz paz, o Espírito traz justiça. Então, quer andar chapado? Anda chapado do Espírito Santo, meu irmão. Porque esse não vai trazer prejuízo. Pelo contrário, ele Exatamente. vai começar a mexer nas nossas bases, para que a Uhum. nossa adoração seja realmente genuína e não essa adoração da boca para fora, né? Não uma performance. E a gente vê que todas essas questões, Léo, mostra como que a igreja, ela é uma igreja egoísta hoje, né, cara? A Sim, igreja, eu quero achar uma igreja que seja confortável para a minha visão, onde eu não preciso mudar aquele meu estilo de vida ali, que eu sei que eu tenho que mudar. Então, eu quero achar um lugar. Então, eu não me preparo durante a semana, eu não tenho meu momento com Deus. E eu quero chegar na igreja, quero um louvor que agrada, que vai falar com o meu coração aquilo que eu estou precisando ouvir. Um louvor que vai trazer conforto, que não vai trazer confronto. Uma palavra que não vai trazer confronto para mim, uma palavra que vai entrar, vai massagear meu coração. Então, cara, isso tudo é reflexo de uma igreja que não quer pagar o preço, que não quer largar, tomar a cruz de Jesus e seguir ele. Não, eu levo a cruz até certo ponto, ali já não preciso mais. Então, acho que isso tudo é reflexo de uma sociedade egoísta, Léo, né? Não sei se você concorda comigo nesse sim. sentido, cara. Em número, gênero e grau. Até o apóstolo Paulo concorda com você. Ele fala com Timóteo sobre isso, né, cara? Que nos últimos dias as pessoas iam buscar mestres que Sim, dissessem, que falassem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Até hoje à tarde, conversando com a Dani a respeito da igreja, né? A gente chegou a uma conclusão, né? A uma observação interessante. Meu irmão, a gente vai à igreja, muitas vezes a gente vai à igreja e diz que vai à igreja para adorar a Deus. sim, Só que a igreja é o lugar mais de comunhão com as pessoas e uma adoração prática do que propriamente uma adoração teórica e um distanciamento das pessoas. sim. Hoje a gente faz o quê? A gente vai à igreja e fala, não, vou à igreja para adorar a Deus. Aí levanta a mão, canta uma meia dúzia de louvor, tá com Reza, treta com seus reza, irmãos, reza meia dúzia de reza, louvor. tá com treta lá com seus irmãos, sai batido, não dá ideia para aquilo que está rolando e acha que cumpriu, né, seu O papel desencargo de de cristão, né? consciência, a sua obrigação religiosa. Só que não é, cara. A gente adora a Deus, Luan, a gente adora a Deus quando a gente se relaciona com as pessoas e quando a gente entende a necessidade das pessoas que a gente está se relacionando e supre, cara. Então, Exatamente. assim, igreja, pega agora dentro desse contexto aqui. Eu com meus filhos aqui no quarto fazendo o nosso culto com minha esposa, aí o meu filho tá com 40 de febre, e eu falo o quê? Não, agora é o momento do culto. Agora Sim, nós vamos fazer o culto. é, Vou adorar a Deus. Cara, se eu quero de fato adorar a Deus, eu tenho que cuidar do meu filho. Cuidar do meu exatamente. filho é a melhor adoração que eu posso dar a Deus nesse momento. Exatamente. Então, e às vezes, estou falando da febre, mas às vezes a gente chega numa reunião que tem pessoas ali, não os preguiçosos. Preguiçoso tem que trabalhar, meu irmão. Você não trabalha, você não merece comer. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Agora, se tu tá trabalhando, se tu tá correndo atrás, tá fazendo a tua parte, tá passando por um revés na vida, é nossa responsabilidade ajudar a cuidar de você. E a Sim, gente cuidar de você é a adoração em espírito, cara, que Deus procura. É a adoração que flui do nosso íntimo. E não é fazer por obrigação, mano. É fazer por amor, cara. Às vezes a gente faz por obrigação porque a gente não conhece a Jesus.
Porque a gente não Sim, conhece a Deus, a gente não entende quem Ele é. Porque se a gente entender quem Ele é, a gente não faz por obrigação, a gente vai fazer por amor, cara. E por exatamente. obrigação, Luan, por obrigação é oferta, é adoração de Caim, cara. Olha, você sabe o que me deixa indignado, assim, muitas das vezes? É você ouvir uma pessoa falar que ela, poxa, eu parei de usar droga porque agora eu tô na igreja. Ah, você parou? Não, eu parei que agora eu tô na igreja. Parece que aquilo ali ela tá cumprindo a penitência e tá na igreja e ela não pode mais fazer aquilo que ela tanto ama, sabe? Parece que aquilo é um peso, cara. Então, não, você não ouve mais música? Não, não posso ouvir não, que agora eu tô na igreja. Pô, como assim? Você não pode? Como assim? Então, cara, porque isso não, você não foi tocado ainda por dentro, sabe? Você não foi, realmente você não entendeu, parece que você não entendeu nada. Parece que tem que desconstruir tudo que você fez, porque parece que a pessoa fala, ó, eu parei porque eu tô na igreja, mas minha vontade mesmo, ela tá lá agora. Então a gente sabe que tem uma luta da nossa carne, tem uma luta na conversão até você, né, se desligar de muitas coisas, mas É a um gente não processo, pode, né? é um processo, mas a gente não pode ouvir isso como se fosse um peso na vida da pessoa, sabe? Não, eu não posso porque agora eu tô. Parece que você tá seguindo a regra, mas a regra não, você não foi transformado por Jesus. Você está seguindo a doutrina, mas você não foi transformado, cara. Então isso me deixa indignado, sabe? Me deixa, porque eu falo, cara, parece que as pessoas não estão entendendo. E se você perceber, Léo, as pessoas que normalmente usam dessa frase são as pessoas que, infelizmente, vão durar pouco tempo na presença de Deus, cara. As pessoas, se você parar de fazer algo por uma regra que a igreja te impôs, cara, pode contar os dias, infelizmente. Você pode contar os dias daquela pessoa porque ela não foi tocada por Cristo. Ela ainda não entendeu o processo, não entendeu a cruz, como eu te falei, do amor que constrange, né? De entregar a parte de tudo que tem. Então ela não entendeu. Ela está seguindo a regra, seguindo a doutrina, ela está preocupada porque o irmão não pode ver ela fazendo isso, porque ela não pode fazer aquilo. E não entendeu nada, na verdade, não entendeu nada. Então, infelizmente, você pode ver que essas pessoas, assim, cara, em pouco tempo você vai ver que elas vão desaparecer do meio da intimidade com Deus, assim, né, vamos dizer. É, cara. A nossa adoração, né, nesse sentido que você está falando, ela é uma adoração muito parecida com a adoração de Caim, com a oferta de Caim, que seria uma adoração a Deus. É fazer o que tem que fazer, mas não do jeito que tem que ser feito, cara. É fazer o que tem que fazer, mas não trazer a essência, trazer de dentro aquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Cara, Caim fez o que tinha que ser feito, mas ele não fez do jeito que tinha que ser feito. Era necessário, era preciso, né? Era dever ofertar a Deus. Mas ele Exatamente. fez da maneira equivocada, ele não foi com as primícias. Deus viu o coração de Caim e viu que no coração de Caim existia algo que não estava em ordem. Então Deus fala, cara, o pecado está à porta. Sim, Não só a sua oferta não foi aceita, como o pecado está batendo na tua porta. Se você não abrir os teus olhos, uma tragédia vai acontecer. Foi uma tragédia anunciada e realmente aconteceu. Como você tá fazendo o que tem que ser feito, mas você não entendeu o que tem que ser feito, né? Como se estivesse dizendo assim, né? Ah, Caim, você está é, fazendo o que é para fazer, só que você não está fazendo da maneira que tem que fazer, você não está entendendo o porquê que você tem que fazer. exato. E o pecado está aí. E é como você acabou de falar, o pecado está batendo a porta. Essa galera que está fazendo com esse saudosismo no coração, né, daquilo que deixou, meu irmão, Se a é gente o colocou aí, pecado né? batendo a porta. Se a gente falou que a pessoa faz 40 minutos de testemunho contando as coisas erradas que fazia, aí depois conheceu Jesus e não conta mais nada. A experiência boa não tem para contar, não. A só conta. É, rapaz, infelizmente é uma verdade, né? Então hoje, Luan, a gente precisa entender. O que a gente precisa entender? A gente precisa não ressignificar, porque ressignificar foi o que as pessoas já fizeram. O que nós precisamos é trazer as coisas para o seu significado original. Aquilo que Deus quis. O que Deus quis quando estabeleceu adoração? O que Deus quis quando estabeleceu igreja? O que Deus quis quando ele estabeleceu contribuição na igreja? Cara, a gente precisa trazer essas coisas para o significado da palavra de Deus. Porque ao longo dos anos, né, dos séculos, a gente foi ressignificando essas coisas e hoje elas fogem da realidade pelo qual elas foram estabelecidas. Então, hoje, quando eu chego no culto na minha casa, meu irmão,
se o meu filho tiver com fome, não tem culto. A gente vai alimentá-lo primeiro e depois a gente faz o culto. E juntos a gente vai se alegrar pela comida que comemos, pelo dia que tivemos, pela oportunidade que Deus nos deu através de Jesus para estar com Ele. Se existe uma necessidade, ela precisa ser suprida, porque isso é adoração. Cara, a adoração não tem muito a ver com a música que eu vou cantar. A adoração tem tudo a ver com a atitude que eu vou ter com relação ao Exatamente. meu irmão, ao meu filho, à pessoa que está do meu lado, cara. Eu não sei se você viu um vídeo do pastor Luiz Hermínio. Vi Hoje duas hoje. pessoas compartilharam esse vídeo comigo. Eu vi A sim. Aline Amaral e o Daniel Negão, na de Olaria. Cara, eles Ah, compartilharam esse vídeo comigo e é aquilo ali, cara. eu fiquei emocionado com aquele vídeo, cara. Meu irmão, aquilo ali. Por que a galera Exatamente. vai ao delírio? Porque no fundo a gente sabe que aquilo é o certo. Mas É, na prática a gente não consegue, cara. exatamente. Porque a gente andou demais, aí cauterizou. Na verdade, que a gente está meio cauterizado na religião. E porque no início da igreja em Atos lá, os apóstolos lá, eles vendiam as propriedades que tinham para dividir com aqueles que não tinham, cara. Então, Sim, como que se foi se perdendo durante a nossa cultura que hoje a gente não pode ajudar nem o irmão a comer, né? Não é nem de vender o que você tem, é apenas dividir um prato de comida, a gente não se atenta para essas coisas, né? cara. E o problema não é nem só não fazer, cara. Porque às vezes fazer também com o coração errado e não entendendo quem ou por que fazer é bem complicado também. A gente precisa ter um encontro com Cristo para fazer o que tem que ser feito da maneira correta. Tem até um exemplo que o Luciano Subirá usa no livro dele, esse livro aqui, ó, Até que Sim. Nada Mais Importe. Ele usa um exemplo nesse livro aqui que não ele fala da mulher que queria que o marido dela fosse ao mercado com ela. Aí ele fala que ela não queria que ele fizesse compras com ela. Ela queria que ele quisesse fazer Quisesse compras com fazer, ela. não precisava nem ir, né? Mas tinha Então, que escolher cara, para mim. às vezes no nosso coração, pensa comigo, o que é melhor? Você fazer sem querer ou às vezes querer fazer e não poder? Sim, Pensa, cara, isso diante de Deus. Às vezes Deus olhando para o nosso coração e fala assim, cara, ele quer fazer, mas ele não pode. Se eu der condições, ele vai fazer. Agora, às vezes o cara exatamente. tem condições, mas faz cumprindo a religiosidade. Porque, Isso na aí. verdade, ele não quer fazer, cara. E se ele não quer fazer, Luan, meu irmão, para mim, esse cara ainda não teve um encontro real com Jesus. É. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, você abre mão, cara. Você abre mão. Até é uma dificuldade que eu tenho na nova aliança, é entender por que que nós contribuímos apenas com 10%, quando na verdade Jesus comprou 100% do que nós somos. Sim. A gente pega ali o texto de 1 Coríntios, né, que fala da contribuição, você pega, fala muito de oferta, né, pega o 9, o 10, fala 8, 9, 10, fala muito de oferta, mas se você for ver, mesmo sendo proporcional, cara, Jesus comprou a gente por inteiro. Sim. Antes, era um dia da nossa semana que a gente dedicava a Ele. Hoje, toda a nossa vida precisa ser dedicada a Ele. Não é mais o sábado, é segunda, terça, quarta, quinta, são todos os dias dedicados a Ele. Antes, a gente devolvia, né, 10% da nossa contribuição ao Senhor. Meu irmão, hoje 100% do que temos, do que somos, do que podemos fazer, pertence a Jesus. Na verdade, nem somos mais nós que deveríamos viver. Deveria Mas ser Cristo, Ele vivendo através de nós. Então, cara, hoje quando a galera tem dificuldade de chegar junto com 10%, na minha cabeça é não só. entendeu Tem nada ainda. duas, né? Duas possibilidades. Primeiro, ele não entendeu nada, ele não se converteu ainda. Luan Ouviu é aí? Um lindo abraço, mesmo, Bill. né? Ouviu? Obrigado, Bill. Ele Tô me não, espelhando em ele você, não cara. entendeu, ele não entendeu o que é o evangelho ou o lugar que ele está
é um lugar em que ele não confia depositar aquele recurso. Então o cara tem que analisar onde ele está, meu irmão. Ele tem que entender se aonde ele está é um lugar que usa aquele recurso para suprir, primeiro, a necessidade dos santos, da galera que está ao redor, e depois investir no avanço do reino, né, de uma forma a alcançar os perdidos. Agora, às vezes, o cara olha, não vê engajamento do ministério, não vê o ministério trabalhando, não vê obras, né, desse ministério, e o cara começa a ter dificuldade de contribuir. Mas o cara parar de contribuir no reino, porque ele não vê o ministério que ele está inserido fazendo algo, meu irmão, é uma irresponsabilidade do cara. Ou ele arruma um lugar para ele se inserir e contribuir, ou ele contribui ali, cara. Ele precisa, porque isso trata o nosso coração, cara. E é uma forma de nós adorarmos a Deus. Agora, fazer como oferta de Caim, cara, não vai agradar a Deus. Dá porque eu sou obrigado. Eu pegar o texto de Malaquias 3:10 e falar que se você não der, o gafanhoto vai comer a tua plantação. A galera de Campo do Coelho sabe o que é isso, né? Não o gafanhoto, mas a geada, a chuva, enfim. Mas falar que se você não der, Deus não vai repreender o gafanhoto. Se você não der, vai vir maldição sobre a tua casa. Se você... Meu irmão, isso é uma irresponsabilidade nossa. A gente precisa trabalhar aquilo que de fato Deus fez e faz. Hoje, eu estava analisando por que as pessoas morrem pelo Evangelho. Luan, as pessoas não morrem por causa da fé. Elas morrem por causa de quem ainda não conhece Jesus. Por quê? Porque se elas não mantiver a fé, e a fé morrer ali no lugar onde elas estão, as pessoas que vierem depois delas não vão ter a oportunidade de conhecer Jesus. Então elas não morrem por causa da fé, elas morrem por amor àqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, cara, às vezes a gente fala tão bonito isso, né? Mas nós não temos coragem de meter a mão no nosso bolso para suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. E às vezes a gente fala que está cultuando, está adorando o Senhor. Meu irmão, é adoração de Caim, cara. Porque muito mais do que construir riquezas, né? Construir bem material, a gente está construindo um legado, né, Léo? Hoje eu olho para minha filha, o neném que está vindo, eu quero muito mais deixar um legado, deixar eles continuarem um trabalho que a gente está começando, do que deixar imóveis, deixar dinheiro na poupança, entendeu o que eu estou querendo dizer? Claro que a gente corre atrás dessas coisas, claro que a gente corre atrás também de dar um bom estudo, dar uma boa educação, mas, cara, o legado que a gente deixa como pai, como homem, como cristão, como discípulo de Cristo é muito maior, porque são princípios que vão levar por toda a vida, cara, né? Cara, essa contribuição, e às vezes a gente não consegue encarar isso, Luan, como adoração, cara. Às vezes a gente não consegue olhar para isso como se nós estivéssemos oferecendo algo a Deus. Deus não é carente, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ficar ouvindo as nossas musiquinhas, Deus não precisa dessas coisas, cara. O que Deus quer é que a gente ame uns aos outros, é que a gente cuide uns dos outros, principalmente de quem? Os da família da fé, cara. Principalmente a galera que está próxima. Sobre os órfãos e das viúvas também, quando os fala necessitados, lá, né? E sim, a questão também da paternidade, né? Daqueles que ainda não, sabe, que não enxergam a Cristo como pai, como a paternidade que Deus tem sobre nós, né? Eu vejo essa passagem exatamente como isso. Cuidar dos órfãos e das viúvas, não literalmente falando, sim, né? Mas no contexto geral, aqueles que não conhecem, preparar um legado para aqueles que estão vindo para cuidar dessas pessoas, cara. Acho que é isso que tem que motivar mais a gente, né, Léo? Sim. Então hoje, Luan, qual é a intenção, né, de fazer essa live? É despertar a gente para algo que venha mais do interior, cara. E parar de ficar vivendo de uma forma rasa, de uma forma superficial. Meu irmão, a adoração tem que vir do espírito, cara. Tem que vir de mais profundo do que a alma. Não é da sua vontade, ela tem que vir do seu entendimento a respeito de quem é Deus. Porque se for só da vontade, ela vem da alma. Se for só por fazer, ela vem da carne. Se for só da vontade,
ela vem da alma. Agora, se vier do teu entendimento de quem é Deus, ela vem do Espírito, cara. Porque só é possível, Luan, a gente entender quem é Deus se o próprio Espírito de Deus revelar isso pra gente. Então, quando a Exatamente. gente faz algo, a gente canta uma música, a gente dá uma grana, a gente alimenta alguém, ou faz qualquer outra coisa, bebe ou come, entendendo quem é Deus, meu irmão, a adoração tá vindo do nível do Espírito. Olha, E Léo, é esses os adoradores que o Senhor procura, cara. sim. Eu já escutei muito, voltando ao assunto de música, né? A gente já ouviu muito assim, quando você quer seguir por esse caminho de ministrar louvores e tal, por exemplo, o seu violão tem que ser o seu melhor amigo. Se você quer aprender aqui, o seu violão tem que ser seu melhor amigo. Você já ouviu isso? Alguém falar isso de alguma vez? Já. Ou seja, você tem que pegar aquilo ali, tem que ser seu melhor amigo, você tem que treinar. Mas, cara, na verdade, o nosso melhor amigo tem que ser a palavra de Deus, cara. É por isso que Sim. às vezes a gente olha tanto louvor que é vazio de conteúdo, que não tem palavra. É porque às vezes tem muita gente com o violão como melhor amigo, mas a palavra de Deus tá jogada no canto, cara. Então, E acaba fazendo. Pode falar. não, porque, cara, assim, eu tenho orado muito a Deus a respeito de composição, né? Pedindo algo a Deus, assim, trabalhar isso em mim um pouco. Mas, cara, o que a gente tem que entender, eu vi uma frase no livro que eu estava lendo e o rapaz diz assim que aquilo que eu vou compor amanhã já está no coração de Deus hoje, sabe? Então, tipo assim, se eu quero compor algo para Deus, se eu quero criar algo relevante para Deus, eu tenho que procurar no coração de Deus aquilo, cara. Não é no meu Sim, cara. entendimento, não são em técnicas de acorde, não são em nada. Eu tenho que procurar aquilo no coração de Deus, sabe? Tem a galera oferecendo curso de como aprender a compor. Pois é. Cara, eu acho isso muito interessante para quem vai viver disso fora do contexto cristão. Agora, para a galera aqui, meu irmão, é Bíblia. É É Bíblia. Bíblia. E, Sim. e uma coisa que a gente conversou, né? E depois desdobrou, a gente conversou isso com o Netinho. Cara, Luan, quando o Senhor começar a te dar canções, quando o Senhor começar a te dar revelações a respeito dele, e essas revelações forem transformadas em canções, não deixe de passar as suas letras, as composições que o Senhor te confiou pelo mestre, cara. Não deixe de Exatamente. passar por alguém que tenha mais profundidade na palavra, que possa ajudar você a garimpar Garimpar. garimpar não, dar uma polida nessa joia e ela ficar ainda mais Cara, bonita, você cara. sabe, você sabe quem eu ouvi falar isso essa semana que foi corrigido por um outro pastor? Asaf Borba, cara. Eu tava vendo uma live dele e ele falou que Deus deu uma música para ele, isso em 1980 e pouco, sei lá. E ele criou aquela letra, jogou, fez a melodia e tal, ele tocou num culto. Aí chegou o pastor, cara, eu não me engano o nome do pastor. Um pastor renomado, sim, né? Chegou para ele e falou, cara, troca essa última parte aqui, porque pode confundir a igreja, a questão do arrebatamento e tal. E ele falou, cara, é verdade, não tinha pensado nisso. Então você vê, o Asaf Borba, que é referência em adoração hoje para mim, creio que para muitos, né, que conhecem o trabalho dele. Então, uma pessoa humilde que reconheceu que precisa de um mestre, né? Então, cara, olha só, Precisa, cara. Para precisa, cara. edificação do corpo precisa dos ministérios. Então, Exatamente. o cara que vai compor, ele precisa ter essa humildade de falar: Fulano, analisa essa letra aqui. Tá Isso tudo aí. coerente? Deus me deu essa letra, mas hoje, Luan, a gente em parte conhece, cara. E em É, parte a gente profetiza. Hoje a sim, gente ainda estamos em parte. Tem parte que é natural e tem uma outra parte que é espiritual. Então a gente tá fadado, né? Fadado não, sujeito ao erro, cara. Então a gente não pode achar que os nossos erros vão nos desabonar ou vão nos desprestigiar. Pelo contrário, cara, os nossos erros consertados vão mostrar que a gente não está aqui por causa da nossa reputação, mas por causa de Cristo, cara, e pro avanço do reino dele. Então, exatamente. Vocês, hoje, cara, vocês é falaram isso. sobre os 5 ministérios, né? Semana passada você falou com ela. Isso. E, cara, a gente vê isso que os músicos hoje em dia na igreja se acomodam em cima do que estão exercendo, em cima da música, né? Estão se aprimorando em técnicas e tudo. Mas, cara, os 5 ministérios ali não inclui só o músico, não inclui o músico ali, não. Você foi chamado para ser músico.
A gente pode, quem está operando nessa área, Às vezes você vai ser tenta o músico pastor, o músico profeta, o um músico músico vai profeta, um usar o músico teu, evangelista. teu instrumento para profetizar, para Exatamente, pastorear, para você pode ensinar. cantar, você pode compor música que evangelistas, né? Música que vai alcançar o coração de pessoas. Você pode compor música para congregação, para a igreja. Você tem que se mover naquilo aí, profeta, né? Músicas que declaram coisas. Então, acho que, cara, às vezes o louvor tá tão vazio, Léo. E eu gosto de louvores antigos, gosto de louvores novos. Eu não tenho essa distinção, mas a gente tem que assumir que tem muitos louvores vazios, cara. Tem muitas letras vazias. Você bota na playlist Sim, do YouTube tocando, né? Vai passando de um louvor para o outro. Às vezes entram ali, cara, que você fala, meu Deus, que conteúdo, cara, que conteúdo, sabe? Porque o compor é fácil, Léo. Se eu pegar aqui e fazer uma sim, rima, uma frase aqui, é fácil, cara. Mas eu quero compor algo que vem do coração de Deus. Eu quero fazer algo que vai ter relevância, principalmente na casa onde estou inserido, sabe? Na igreja, no contexto onde eu estou inserido. Então eu tenho que saber falar. Deus vai querer falar com o povo, cara. A não sim. ser, claro, E é, aqueles e músicos é, evangelistas que Deus está usando para rodar as nações, para itinerante, não sei. Mas se Deus está me usando na casa dele, eu tenho que pedir a Deus algo que vai ser relevante para a cultura daquele lugar, vai ser relevante para o momento que a top. igreja está passando, sabe? Porque a gente se preocupa em pegar músicas novas, né? Pô, eu quero aprender as músicas que estão tocando, que o pessoal que está famosa, que Que é tem bom, evidência. né, cara? É Pra bom, gente sim, é é muito bom. bom. Mas se você percebe que essas músicas que hoje, vamos dizer que estão estouradas, essa música primeiro ela atingiu uma comunidade local, cara, sabe? Sim. Primeiro aquela música foi para aquele povo ali e Deus usou para, né? Mas eu creio que essas pessoas não compõem música para ficar famosas, compõem música para a igreja, alguns, né? Cara, então, esse é um detalhe, Luan. Você até como músico, né, na casa de Deus, cara, a gente precisa também ter esse entendimento. Nem tudo que surge na intimidade é para ser exposto. Tem Exatamente. canções que são pessoais demais, cara. Eu e a Dani, as crianças aqui, quase toda vez que a gente começa na adoração, surge alguma coisa espontânea. Agora eu vou anotar a letra dessa música e vou compor e vou botar pra fora. Se Deus É, mandar, sim. Mas nem é, tudo que. Cara, nem tudo que tá no quarto é para ser colocado do lado de fora. Tem coisa que é pro secreto, tem coisa que é para você e o Senhor. O momento de intimidade, né? Assim, eu gosto de fazer um paralelo, né? Assim como você tem com a tua esposa, que é no quarto e é em segredo, é você e ela, você também tem com o Senhor e é em segredo e é você e ele. Você não vai tirar uma foto da tua intimidade com a tua esposa e colocar na internet, nem fazer um vídeo. Assim como a tua intimidade com o Senhor também não pode ser colocada dessa forma. Então, assim, e às vezes, hoje, né, isso atrapalhou um pouco porque a gente tem muita filmagem de culto e, cara, tem culto que surgiu um espontâneo, surgiu um louvor e é para aquele momento, é para aquele lugar, exatamente. é para aquele contexto e a galera filmou aquilo ali, já leva para um outro lugar, já começa a cantar num outro lugar e vai replicando aquilo ali. Às vezes é uma heresia e o cara vai Sim, replicando, meu irmão. É igual exatamente. eu já ouvi aí música que surgiu num momento de intimidade do cara e o pessoal replicou aquela parada. É. E também, olha, pode ser até pela boa vontade da pessoa, né? Porque às vezes você está lendo uma palavra, está lendo uma passagem, Deus fala contigo, às vezes sua intenção, cara, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Eu tenho que Sim, alimentar alguém com essa palavra, eu tenho que passar isso. Mas como na verdade Deus fala assim, não, eu quero te alimentar. Isso aqui é para você é, se alimentar. O que é para outro vai ser outra hora, entendeu? Então esse discernimento que a gente tem que ter, o que é para a gente reter, o que é para passar, ou às vezes, né, a questão do momento certo para você passar aquilo, às vezes te deu uma palavra, mas não é para agora, é para daqui 2 anos, 3 anos. Então, esse discernimento, que às vezes na boa intenção, né? Eu tô lendo sim. aqui, caraca, Deus me revelou algo, eu preciso compartilhar isso com o Léo, eu preciso pregar isso na igreja, eu preciso fazer. Mas, cara, Deus te deu aquilo para você, naquele momento, para te alimentar, né? Luan, quantas coisas Deus já trouxe para mim que eu não posso compartilhar ainda. Sim, E ele fala nítido, isso eu dei para você. Eu quero que você viva. Eu quero que isso seja real dentro de você. Um dia você vai abrir para falar, mas nesse momento é teu, é para tua vida.
Então, cara, a gente precisa tá ligado, né? Nesse detalhe aí. Exatamente. Aí, E eu acho que é vou abrir um isso, Luan. fã-clube, vou abrir um fã-clube aí, Léo. O pessoal tá me achando bonito. Mas é, né? Ah, fala sério. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Viu zoando. Então é isso aí, galera. Acho que deu pra gente trocar uma ideia, né, Luan? Amém, Deu Léo. pra andar por algumas áreas meio nubladas, né? Acredito que sem escorregar por elas, né? São coisas que precisam de tempo também, né, Léo? Se for ficar conversando, Sim. vai gerar assunto Então, pra caramba. acho que é importante a gente atender a necessidade, cara, da igreja local. Igreja, quando eu falo igreja, são as pessoas. A gente servir os nossos irmãos. A gente cuidar dos nossos irmãos. Cuidando dos nossos irmãos, a gente vai estar adorando a Deus. E Sim, assim, quando a gente cantar, as nossas palavras, elas vão estar alinhadas com as nossas atitudes. Então a gente precisa, cara, entrar para essa realidade que daí, a partir daí, vai começar a surgir o entendimento de quem é Deus e a gente vai fazer não porque Deus mandou ou porque o sim, pastor mandou, é porque a gente entende quem é Deus. E sim. entendendo quem é Deus é impossível, cara, não obedecer. Eu O que olho, me move, cara, o que me move hoje é o amor que constrange, Léo. O que me move exato. não é mais nada além do amor que me constrange. O cara que chega e fala, eu tenho dificuldade de perdoar. Meu irmão, aí você fala assim, não, você tem que perdoar. Meu irmão, a Bíblia diz que você tem que perdoar, você é obrigado a perdoar. Na verdade, esse cara precisa ter um encontro com o perdão de Com Jesus, perdão. cara. Ele tem que Ele saber tem que que ele foi olhar, perdoado. ele tem que Exatamente. olhar para Jesus e falar que miserável que eu era. Olha o que o meu pecado fez com Jesus. Olha o que aconteceu com Cristo por causa do meu pecado. E o que aconteceu comigo por causa do pecado do meu irmão que eu não consigo perdoar? Exatamente. Perdi um negócio, perdi um carro, perdi um dinheiro, perdi o quê? Perdi uma casa? O que eu perdi? Não se Sim. compara aquilo que o mestre perdeu para perdoar o meu pecado. Então, quando eu tenho um encontro com isso, meu irmão, eu sou capaz de perdoar qualquer coisa. Mas a gente Exatamente. precisa entrar para essa realidade, a gente precisa ter esse tipo de encontro, cara. Aí a nossa adoração vai fluir do espírito, não vai ficar só no nível da carne e nem só no nível da alma. E ela vai fazer coro, né? Ela vai estar andando junto com as nossas atitudes. Então vai ser um adorador que adora a Deus em espírito e em Em verdade. verdade, cara. Amém, irmão. Amém?